O objetivo dessa gravação é para que os clientes, os colegas que estão dando aula e não podem assistir ao vivo, consigam assistir num segundo momento. Então, esse é o objetivo, que num canal restrito do YouTube, a gente coloque essa gravação e quem está aqui possa acessar num segundo momento, e quem não teve a possibilidade de estar ao vivo, possa acessar e tirar suas dúvidas. Então, bem-vindo a todos. Estou vendo também o Samuel, né? Bem-vindo, Samuel. E agora eu vou passar a palavra para a doutora Maria Rita Lunardelli. Muito obrigada por estar conosco, Rita, uma querida. Como eu disse para vocês, além da grande expertise como advogada e no que tange a direitos autorais, ela também foi sócia de escola, então ela conhece bem as nossas dificuldades, as nossas situações, a nossa rotina. Muito obrigada por estar conosco, Rita. Obrigada, Valéria. Boa noite a todos. É sempre muito gostoso estar aqui com vocês para bater esse papo, para conversar, principalmente esse assunto que eu gosto tanto. E eu quero, assim, deixar vocês super à vontade. Hoje a gente vai focar em duas questões que a Valéria me disse que são as de maior demanda, né, de maior curiosidade para que a gente entenda a forma de resolver questões com ECAD e questões com redes sociais. Mas, assim, eu quero ficar aqui à disposição caso existam, né, outras questões que vocês queiram que eu, se eu tiver condição de esclarecer. Então, assim, de acordo com o que eu conversei com a Valéria, o que ela me pediu, né, que eu passasse rapidamente sobre o papel do ECAD, né, e a maneira como ele age em relação a todo o mercado da música, qual que é o papel fundamental dele, e trazer duas questões mais específicas, né, relacionadas a eventos particulares, aqueles eventos privados das escolas de música, as apresentações de final de ano, as apresentações que acontecem às vezes mensalmente. Então, esse é um ponto, e o outro vai ser o uso da música nas redes sociais. Então, assim, para começar, eu só queria passar rapidamente assim, alguns conceitos mais básicos de direitos autorais, só para a gente ficar aqui, né, na mesma página. E aí é uma coisa bastante interessante, né? Que apesar de a gente pensar na música como algo que desperta emoções, né? Que faz bem para a nossa alma e que de fato é isso, né? Que ela provoca, a gente não pode esquecer de que toda expressão artística ela é um negócio, né? Tanto que o negócio das escolas de música tem, né? Como matéria-prima principal, o uso das obras musicais. Então, assim, é um assunto que, apesar de envolver a música, né, que é uma coisa assim tão íntima de todos nós, e tão fácil, né, de ser percebida, de ser apreciada, os direitos autorais não são tão fáceis assim, né, de serem compreendidos, principalmente pelos usuários das músicas, e esse, assim, infelizmente, ainda é um assunto que é bastante complexo. Principalmente quando a gente olha, é uma quantidade imensa, né, de personagens que compõem toda a indústria, e as escolas de música são, né, é um dos personagens de toda essa cadeia. Mas, enfim, mas é um assunto que é importante para o artista, para quem pretende utilizar a música, e a gente sabe que as escolas de música, elas utilizam de diferentes maneiras, né? Seja para ensinar instrumentos, seja para imprimir partituras para que sejam utilizadas em aulas, em apresentações. Então, eu vou tentar passar aqui com vocês rapidamente sobre os diversos modos, né, de uso da música, porque cada uso ele se sujeita de uma forma diferente ao pagamento, né, dos direitos autorais. Então, assim, quando a gente fala de direitos autorais, a gente está se referindo assim, o que que é? É um conjunto de normas, né, que protegem as criações intelectuais. Então, assim, de uma forma geral, quando a gente fala de uma poesia, um livro, um roteiro de cinema, um roteiro de teatro,
Mas aqui, assim, a gente vai falar especificamente da música, né? Que é assim, esse conjunto de normas, ele garante aos autores, aos compositores, o controle, né, sobre o uso e a exploração das suas obras. Aqui no Brasil, a legislação que rege os direitos autorais é a Lei 9.610 de 98. E essa lei garante o quê? Ela garante a proteção legal de composições, ela diz composições de uma forma ampla para deixar claro que podem ser composições que tenham ou não tenham letra. Então, assim, a proteção é exatamente a mesma. E assim, essa mesma lei, ela garante ao criador, né, aos demais artistas, os músicos, ela garante que todos esses recebam uma remuneração pelo uso das suas músicas quando elas forem utilizadas por terceiros. E aqui é só para a gente relembrar que a gente tem dois tipos de direitos autorais. A gente tem os direitos morais, né, que são aqueles que são inalienáveis, né, irrenunciáveis, que é o direito daquele compositor reivindicar a autoria da obra, ou seja, de ele ter sempre o direito de ter o seu nome vinculado a uma determinada obra, ainda que ele faça uma alienação, ainda que ele faça uma cessão do direito de uso daquela obra. Então, mesmo assim, diante de uma operação desse porte, que seria vender a sua música, ceder, às vezes até de uma forma definitiva, ainda assim prevalecem, né, os direitos morais, que é o direito de ele manter o nome dele vinculado a essa obra. E aí a gente tem os direitos patrimoniais, que aí eles se referem ao uso econômico, né, da obra. E aqui a gente está falando de reprodução, de distribuição, de execução pública, que é o assunto principal, né, que a gente vai tratar hoje. E justamente em razão desse direito patrimonial que os compositores recebem, né, a remuneração pelo uso das suas obras, e esse é um direito que pode ser alienado. Então, depois, se vocês quiserem, eu posso entrar um pouco mais a fundo nessa questão, mas acontecem muitas situações de cessão de direitos das músicas e muitas vezes de forma definitiva, ou seja, o direito patrimonial ele vai se restringir à execução pública e, enfim, o direito moral, que é aquele que nunca vai se descolar, né, desse compositor. E aqui, só um ponto importante, que eu acho que isso é uma coisa que sempre traz dúvidas, que é a necessidade ou não de haver um registro, né, de uma composição, ou na Biblioteca Nacional, ou na Escola de Música do Rio de Janeiro, que são as duas entidades, né, que são mencionadas pela nossa lei de direitos autorais. Mas, assim, não existe nenhum dispositivo legal que vincule a autoria, a comprovação da autoria, à necessidade de registro em qualquer que seja o órgão. Basta que, de alguma forma, o compositor possa comprovar a autoria, muitas vezes pode ser através de uma mensagem de WhatsApp, pode ser através de um vídeo, enfim, qualquer que seja a forma de ele comprovar a autoria, ela pode ser usada, o que significa que não há necessidade, né, obrigatoriedade de registro na Biblioteca Nacional. Essas situações, elas são importantes quando a gente está falando de alguma situação de plágio, de alguma questão mais relacionada a
dúvida, né, de quem é o efetivo autor da composição, e muitas vezes, quando você tem esse registro numa biblioteca nacional, numa escola de música lá do Rio de Janeiro, você consegue comprovar o que a gente chama de anterioridade, né, que é justamente a comprovação de quem foi o primeiro autor daquela composição. Mas volto a dizer, não há obrigatoriedade. Hoje a gente tem muitos sites, né, que são confiáveis de registros de obras e que, portanto, estaria da mesma forma validada. E aí, eu queria lembrar também, né, que os direitos autorais, eles duram por toda a vida do autor, então é toda a vida do autor, mais 70 anos após a sua morte, e esse prazo começa a contar a partir do dia 1º de janeiro do ano subsequente ao falecimento. Depois desse período, que é um período bastante extenso, né, a obra cai em domínio público e aí ela pode ser utilizada livremente, não vai precisar de autorização, né, para esse uso. E aqui é uma curiosidade importante que eu acho que pouca gente sabe, que é o seguinte: se você é, pegar uma obra que esteja em domínio público e fizer um novo arranjo dessa música, esse arranjador ele pode se colocar como coautor, né, da composição e registrar a obra no ECAD. Então, quantas forem, né, as versões relacionadas àquela música que já esteja em domínio público, ela vai poder ser registrada como coautoria daquele que produziu o arranjo. Então, isso é uma coisa interessante que eu acho que pouca gente sabe e que pode ser assim, uma questão que facilite bastante, né, o uso de músicas. Posso fazer um parênteses, Maria Rita? Claro, Eu lembrei lógico. de uma situação, Ah, quando você falou do domínio público, que são 70 anos após a morte do autor, né, isso, contados a partir do 1º de janeiro, seguinte ao ao falecimento. falecimento. Uhum. Esse sistema ou essa regra vale também fora do Brasil? Como é que funciona lá fora? Lá Eles. fora do Brasil, Valéria, a sistemática ela é um pouco diferente. Se a gente olha, por exemplo, para os países da Europa, esses países eles têm uma legislação muito próxima da nossa, então eles tratam o direito autoral muito mais focados no direito do autor mesmo, do compositor, né? Nos Estados Unidos, a gente tem uma regra muito mais flexível, ou seja, o objetivo lá dos Estados Unidos não é proteger o compositor, é proteger a obra, a música, para que ela possa ser livremente utilizada Executada. executar. Tanto que lá você não precisa de autorização para fazer uma regravação de uma música. Basta Entendi. que você pague um valor. Mas assim, eu não me lembro de cabeça qual que é o prazo para utilizar, para pertencer, sabe, ao autor, aquela Eu música. chamei a atenção porque eu me recordo que uma vez assisti a um filme Uhum, e justamente contava a história de uma pessoa que recebia direitos autorais de uma música, né, uhum. de uma música de Natal, e ele nem trabalhava, porque a música era tão executada, e já era, acho que a segunda ou terceira geração que estava recebendo. Se passa Nossa. na Inglaterra, aí eu ia Uhum. questionar se isso Eu vou até é dar uma olhada verídico. para você, porque Eu achei bem interessante. Falei, nossa, o cara vivia de é, direitos autorais do avô dele, de uma música. Então, eu nossa, achei bem interessante. Falei, nossa, eu vou depois dar uma olhada, eu volto para você com essa informação. tá Mas ótimo. aqui no Brasil é assim, né, que funciona. Então, quando a gente está falando de uma composição, são 70 anos, e é importante, assim, que quando tem coautoria, vai valer esse prazo a partir da morte do último compositor. Então, assim, se você tem uma música com 5 compositores, um pode ter morrido e já teria dado prazo, né, para cair em domínio Entendo. público, mas um deles não, então realmente vai postergando, né, e passa a contar a partir do falecimento de todos.
entendo. dos autores. E é um pouco diferente no caso de fonograma, né? Porque vamos dizer que você tem autorização para gravar uma música, você, como produtora fonográfica, você pede autorização para regravar uma música, sei lá, do Tom Jobim. Aquele fonograma vai pertencer a você também por esse período de 70 anos, mas aí é contado da data da produção daquela música. Então, Entendi. não é do ano seguinte, né? Mas também segue o mesmo período, né? Princípio, 70 anos, é, tá certo. exatamente. Mas eu vou verificar essa questão, porque agora eu também É. fiquei curiosa. Mas, assim, eu Deixa acho que a mais gente... uma pergunta ainda. Claro. Nossa, é que vão surgindo. Por exemplo, se a gente tem fosse uma música, não é uma música nacional, uma música Uhum, americana. O uhum. princípio também vale o mesmo? Ela, estando em domínio público, ou não tendo essas regras, aqui eu posso usar? Aqui sim, pode, da mesma forma. Tanto que para você fazer uma gravação de uma música internacional, você tem que pedir autorização daquela que é a editora, né, da música, aquela que cuida da obra, por uma questão de vinculação ao direito do autor, né? Ou seja, aquela editora ela tem que ter a possibilidade de analisar se a música vai ser utilizada de uma forma que faça sentido para aquele autor. Mas é diferente da maneira como a gente tem aqui no Brasil. Entendo. Aqui, muitas vezes, assim, você tem herdeiros que inviabilizam completamente a circulação das obras, né? Então, a gente tem, assim, alguns exemplos. Essa é uma gravação que é privada, né? Então, eu posso dizer aqui para vocês, assim, herdeiros do Tim Maia, é, herdeiros do Tom Jobim, são pessoas assim muito complicadas para negociação, né, dessas autorizações. Pouquíssimas pessoas conseguem essa autorização, e aqui a gente realmente fica presa a essa questão, né, de ter que Entendo. ter autorização, porque senão vai ter uma violação, né, da lei de direitos autorais. Perfeito. Então, aqui realmente o cerco é menor, né, do que lá fora. E, mas assim, né, de qualquer forma, você pode, né, aqui gravar qualquer tipo de música, sendo internacional, sendo nacional, e até interessante, aqui é só um detalhe, Valéria, quando a gente fala de uma música que seja internacional, mas que seja gravada por um músico, algum cantor nacional, e a produção seja realizada aqui no Brasil, essa gravação, ela não está sujeita ao pagamento de impostos. Existe uma imunidade específica, sabe, para produtos nacionais, ainda que seja de uma música internacional. Então, esse é um ponto interessante também, né, que pouca gente sabe, mas foi uma emenda constitucional que foi trazida justamente para. Foi na época que era para coibir aquela coisa da pirataria. Então, assim, eles deram alguns incentivos para quem faz a produção local. E aí tem essa questão, mesmo gravando uma música internacional, você pode utilizar, e o produto, né, aquela receita que você oferir com aquela gravação, está imune a De, impostos. de impostos. É, e que depois a gente pode, numa outra oportunidade, falar, né, sobre esses É verdade. impostos, e é o que eu te falei, né, reforma tributária que está aí para trazer um monte de modificações. Um Mas monte de assim, a gente, problema. vários, e assim, consequências bem complicadas, mas enfim, depois a gente fala sobre esse Tá assunto. ótimo. Aí eu queria entrar um pouquinho agora no papel do ECAD, né? O que que é o ECAD? É o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição.
O ECAD, ele é uma instituição privada, sem fins lucrativos, né? E ele é responsável por fiscalizar, por arrecadar e por distribuir os direitos autorais somente de execução pública musical aqui no Brasil. Então, quando a gente fala das outras formas de utilização de música, os outros direitos, né? Direito de reprodução, direito de sincronização, que é quando você coloca uma música num filme, numa novela. Nessa situação, o ECAD, a gente não está falando de execução pública, mas sim de outras formas de direito, né? Que seria reprodução, sincronização, distribuição. Então, assim, toda vez que a gente falar de execução pública, é o ECAD quem é o órgão responsável por fazer esse controle, essa arrecadação. E ele existe para quê? Né? Para representar os interesses dos autores, dos compositores, dos intérpretes, dos músicos, né? E dos produtores fonográficos. Além disso, das editoras, né? Que são aquelas empresas que são responsáveis pela administração daquela obra, e as gravadoras, desde que todas essas pessoas que eu mencionei sejam associadas àquelas associações de gestão coletiva que integram o ECAD. Hoje a gente tem 7 associações, a Abramos e a UBC, que são as maiores, aí a gente tem a MAR, tem a SIM, tem a SBACEN, tem a SICAM e tem a SOCIMPRO. Então, aqui é uma coisa interessante, porque a gente sabe, né, que o ECAD ele, sempre é alvo de críticas, né, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas, assim, o fato é que, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas do mercado da música, inclusive, não sabem como que funciona, né, esse processo de arrecadação e de recebimento de direitos autorais. Então, às vezes, a gente vê pessoas falando assim, nossa, eu sei que minha música tocou tanto naquela rádio, foi tão utilizada, e eu nunca recebi nada do ECAD. E aí, às vezes, a pessoa não sabe que para que ela receba, nunca ela vai receber direto do ECAD. Sempre vai ter que ser afiliada, né, a uma dessas 7 associações de gestão coletiva. Ela é que faz, né, essa ponte entre o ECAD, que faz a arrecadação, que faz todo aquele matching, né, dos dados, que a gente chama de metadados das músicas, e transfere o valor para as associações, e essas associações é que vão fazer o pagamento para os, enfim, compositores, artistas, músicos. Então, esse é um ponto muito importante, né, que a gente ainda tem, infelizmente, um mercado que não é tão instruído assim, né, nesse sentido de quais são os seus direitos, de que forma que essa remuneração pode chegar até um músico, um compositor. Então, assim, é fundamental que seja feita essa associação numa dessas 7 sociedades. E aí, o que que faz o ECAD? Ele monitora a execução pública, né, das músicas, e aí a gente pode dar como exemplo, assim, as rádios, as televisões, as casas de show, os bares, restaurantes, lojas, academias, ou seja, toda vez que a música for executada publicamente, ela deve ser, aquele que utiliza, né, aquele que faz o uso da música, tem que fazer o pagamento para o ECAD, justamente para garantir a remuneração, né, desses, direitos autorais. Mas aí é interessante, né, como eu estava falando, que o ECAD ele sempre é alvo de críticas e assim teve realmente uma época que era muito complicado obter informações de que maneira que o ECAD fazia a distribuição desses valores, qual foi o montante de arrecadação. Mas assim, eu acho super importante trazer isso para vocês, porque muitas vezes essas críticas elas são infundadas, e eu vou explicar por quê. Hoje, o nosso sistema de arrecadação aqui no Brasil
é um dos sistemas mais eficientes e mais desenvolvidos do mundo. Porque vocês imaginam a complexidade que é fazer o cruzamento de informações, né, que são dadas ao ECAD, com as informações que são registradas nas associações, com as informações que são passadas, né, pelas rádios. Muitas vezes acontece, vou dar um exemplo básico aqui para vocês. As rádios elas têm que passar para o ECAD toda a programação e quais foram as músicas, né, que foram tocadas naquele determinado dia. E muitas vezes existem falhas nessas informações. Então, é, sei lá, vou pegar uma música, O Oceano, né, do Djavan. O nome da música é Oceano. E algumas pessoas podem informar como amar é um deserto, ou, sabe, qualquer coisa que seja mais conhecida pela letra. E aí é uma complicação, né, fazer esse cruzamento de dados, porque a gente imagina a quantidade de informações que o ECAD tem. Então, na hora que chega uma informação que não está correta, e muitas vezes não é a culpa do próprio autor, não é culpa de quem gravou aquela música, mas sim daquele que utilizou, né, a música. Então, assim, é um trabalho que é muito complexo. O ECAD conta com o serviço de uma empresa, que é uma empresa argentina, que chama-se Backoffice. Ela que é a responsável por depurar, né, todos esses dados que são fornecidos e ela que ajuda a fazer chegar os direitos, né, às mãos de quem é o titular, que muitas vezes pode ser a editora, pode ser o próprio autor, pode ser uma distribuidora, né, de músicas. Então, assim, eu acho que é sempre importante a gente ressaltar essa importância, né, do trabalho que é realizado pelo ECAD e o quanto ele vem sendo feito de uma forma muito eficaz, né? Às vezes a gente tem problemas, por exemplo, num show. Quando vai se fazer um show, não há necessidade, né, de se pedir autorização para execução daquelas músicas. A gente só fala de necessidade de autorização quando for para regravar uma música, quando for para produzir um fonograma novo. Mas quando a gente fala de um show, é execução pública e basta que aquele produtor do show envie para o ECAD o setlist, né, do show, é, informando todas as músicas que foram tocadas, e de acordo como for feita, né, a arrecadação, no caso de shows, normalmente é pelo valor arrecadado de ingressos, né, da bilheteria. Aí, com base nesses dados, é que o ECAD faz a distribuição. Então, assim, a gente vê a importância também daqueles que utilizam a música levarem ao ECAD uma informação correta, né? Terem essa preocupação de levar a informação mais pura possível, para que não haja nenhum problema de distribuição, né, desses valores, porque se não for possível a identificação, esse valor fica retido no ECAD, ele fica retido por 5 anos. E aqui também é importante dizer que, passados os 5 anos, não é o ECAD quem fica, né, com esse valor. Ele é obrigado a fazer a transferência para as associações e esse valor ele vai ser dividido de acordo com a média dos últimos anos para aqueles artistas. É. Então, aí, né, tá a importância de se ter realmente uma informação correta. Então, assim, Eu ia. pode falar, Valéria. Não, eu ia entrar, por exemplo, porque aí na execução pública a gente entra justamente nas audições das escolas, Isso. né? E Uhum. aí, o que eu tenho percebido é o seguinte, que as escolas às vezes optam por fazer uma apresentação no barzinho,
Por quê? Porque eles já pagam o ECAD por uma amostragem, o que Isso. exime a escola ou o diretor da escola de pagar uma taxa extra. Isso procede. Isso procede, isso procede. Existem alguns bares, restaurantes que têm um convênio específico com o ECAD e que normalmente faz uma arrecadação ou pelo tamanho do espaço ou pela média da receita auferida, né, em bilheteria. Então, muitas casas já têm esse acordo, mas, de qualquer forma, Valéria, a informação das músicas que são executadas, o ECAD precisa receber, porque senão ele não tem como fazer, né, essa distribuição. Então, quando você tem assim um evento que é numa casa de show, normalmente os produtores pedem, né, que você entregue o repertório ali que vai ser utilizado, e depois eles encaminham para o ECAD, que, de acordo com aquele valor, né, que aquele local paga por mês, ele vai fazer a distribuição proporcional para aqueles compositores. Autores, é. O que Isso. já muda em relação a quando a pessoa faz, né? Quando a escola faz num teatro. Aí, aos meus olhos, ou pelo que eu conheço, sim, ele deveria ter todo o processo, e às vezes algumas casas que fazem a locação para essas escolas, no caso, né? Hum, Eles pedem, olha, estou te alugando o teatro, mas você é responsável pelo pagamento das taxas referentes ao ECAD, né? Diferente uhum, de uma casa, como a gente estava falando, de uma casa de um barzinho que já tem música ao vivo toda noite, enfim. uhum, Quando a gente vai para um teatro, o modelo muda. A maioria dos locais faz o quê? Que você diretamente se conecte com o ECAD, passe a sua lista e pega o DARFzinho ali e vai pagar. uhum. É isso aí? Na realidade, eu vou até entrar um pouco mais nesse tema, Valéria, mas tem um dispositivo específico na lei de direitos autorais, que é o artigo 46. Deixa eu só pegar o artigo aqui para ler para vocês, que ele, na verdade, ele isenta, né, da necessidade de pagamento. Aqui, ó, artigo 46 da Lei 9.610. Ele diz o seguinte, que é indevida a cobrança de direitos autorais em hipótese restrita de evento promovido com fins didáticos, pedagógicos e de integração entre família e escola, sem intuito de lucro. Então, assim, é um ponto que eu acho que é importante, que sempre haja essa preocupação de levar para esses lugares o objetivo daquele evento, né? Então, Perfeito. se é um evento que não tem finalidade econômica, que não vai ter uma arrecadação, exceto para fazer frente, né, àqueles As custos, despesas, exatamente. É. despesas. Então, tudo aquilo que for arrecadado, ele não tem a necessidade de ser feito o recolhimento para o ECAD, e é muito importante que essas escolas informem, né, aos teatros, aos espaços de eventos, porque tem esse dispositivo expresso na lei. Maravilhoso. É, eu anotei aqui. Uma vez nós conversamos também com uma pessoa, ele era interno do ECAD, Uhum, e o que ele comentou, à época, Rita, isso daí deve fazer uns 20 anos, mais ou menos. Ele falou o seguinte, que já ele não citou a lei diretamente como você fez, enfim, mas ele comentou que, caso esteja especificado no contrato, por exemplo, que a escola faz com o aluno, que é uhum, necessária a apresentação pública desse aluno para a evolução dele, para treinar esse aluno a se apresentar em público e tudo mais, então essa taxa poderia ser, não ser cobrada. Então, acho que uhum. vem muito de encontro realmente com o que você está falando, com fins Exatamente. didáticos.
fins didáticos, fins pedagógicos, tem que ficar muito claro que é isso, né, Valéria? Porque assim, eu me lembro, assim, que tem uma escola de música grande, né, que sempre fez apresentações de final de ano muito grandiosas, assim, né, com iluminação, com som profissional, foi um espetáculo mesmo, sabe? Então, nesse caso, o valor do ingresso era caríssimo e ali estava muito evidente que não tinha essa finalidade única e Didática. exclusivamente didática, né? Então, nesse caso, eu tenho certeza que a casa de show exigiu, né, o pagamento do ECAD, porque se não for assim, recai sobre a casa, né, a obrigatoriedade do Exato. pagamento. Então, existem situações assim que precisam realmente ser caracterizadas como um evento que tem essa finalidade, né? Pedagógica, didática, eh, enfim, para não ter nenhum tipo de questionamento. E Exato. até falando nisso, Valéria, tem um ponto muito importante que eu acho que todo mundo precisa saber, que o ECAD não é um órgão público. Então, ele não tem fé pública, ele não tem aquele poder de polícia que tem o Estado, né, de fazer fiscalizações e tal. Então, quando um agente do ECAD chega num determinado evento e quer exigir o pagamento, né, dos direitos autorais, jamais, em tempo algum, ele pode parar o evento, como muitas vezes a gente sabe que aconteceu em casamento. Exatamente. Eu presenciei dois eventos assim. Sério, dois Que eventos. coisa. Então, isso jamais pode acontecer, porque esses agentes não têm esse poder. O que ele pode fazer é questionar se houve ou não o pagamento, pedir a comprovação, e se não for feita a comprovação naquele momento, ele pode, no máximo, gravar, fotografar, enfim, utilizar de algum mecanismo para comprovar que estava havendo uma execução pública, né? Perfeito. Mas Olha que jamais importante. é muito importante isso, porque não é raro acontecer, né? Esse tipo de coisa, porque a gente sabe que existem agentes que se empoderam, né, dessa função e saem fazendo visitas pelos. E aí o que que acontece aqui? Muito cá entre nós, né? O que que acaba acontecendo é que esses agentes acabam recebendo alguns valores para que aquilo não aconteça, para que o evento não Exatamente. pare. E é muito complicado isso, né, Valéria? Então, É, assim, naquele momento que a pessoa tá ali no meio da festa, no meio daquele evento, dá um receio, né? Dá um medo, assim, até qual o meu limite para poder questionar esse agente. exatamente. Então, assim, é muito importante ter todo mundo, assim, ter essa informação muito clara, porque não é possível A a exigência interdição do show. exatamente, de forma alguma, né? Nós tivemos um colega que fez, como a gente estava falando, né? Essas apresentações didáticas, com fins educacionais, enfim. Mas Uhum. ele anunciou, na época, no jornal da cidade, show da escola tal. Foi o suficiente para baixar o ECAD lá e não, esse ele não interrompeu, mas pegou uma multa pesada ali. Eu É. sei que depois ele conseguiu recorrer e não pagou nada. Mas, assim, Uhum. são situações que a gente tendo informações, a gente pode se livrar disso, né? Saber que Exatamente. não é um show, é uma apresentação de alunos, por mais que Uhum. você leve a um nível profissional, como é, né, uma coisa dentro de um parâmetro de uma apresentação de alunos, né? Uhum. Mas É. enfatizando essa colocação didática, pedagógica. Então, isso isenta a gente de algumas taxas e de dores de cabeça, que seriam iminentes, né?
E uma coisa que é importante também, Valéria, é que haja uma planilha de custos, né, desse show, porque na hipótese de acontecer, né, um termo de verificação que eles lavram, para você poder questionar essa cobrança é no judiciário. É, O próprio ECAD, muitas vezes ele tenta uma negociação, mas não é uma, uma decisão definitiva, né? Se você não negociar com o ECAD, você ainda pode questionar isso no judiciário. Então, para ficar assim muito claro que não é um evento que tem finalidade lucrativa, o é objetivo não é importante esse. não é isso. Então, é importante mostrar uma planilha de custos e aquele valor arrecadado que foi utilizado único e exclusivamente para cobrir, né, aqueles custos. Exatamente, para Então, assim, possibilitar a apresentação. isso, exatamente. Que eu acho o que a grande maioria faz, né? É, você Mas, citou essa escola, mas é realmente, talvez, acho que é a que eu estou pensando, mas eles uhum, tinham, né? O objetivo era esse, né? Era um evento grande numa casa de espetáculos exatamente, e aí o objetivo era, ele ganhava dinheiro, não era com a aula, era com o evento, né? Enfim. exatamente. E eu tenho que falar baixinho porque ele mora aqui no meu prédio, então Ah, ele mora aí? tem essa Faz anos que não o vejo. maestro. É o E, maestro, é esse aí. então eu tenho que falar baixinho. O mundo é pequeno, hein, Rita? É, Muito mas bom. enfim, mas assim, são esses cuidados, né, Valéria, que eu acho que É, quando a gente tem a informação, tudo fica tão mais fácil, né? Porque senão realmente eles têm esse comportamento de acuar, né, a pessoa e que vai se sentir pressionado, intimidar, né? E tímida. imagina o diretor da escola naquele momento grandioso, no encerramento, vendo a possibilidade do espetáculo, né? Vamos falar assim, mas da audição dele ser interrompida, Tá? com os Sim, pais todos ali, aí ele faz qualquer coisa, vai ser acharcado. exatamente. Vai. E você sabe que já aconteceu isso, eu fico analisando, né, as decisões, judiciais, e tem, assim, principalmente, Valéria, em locais menores, sabe? Municípios mais afastados, Exato. cidades pequenas, que, sei lá, talvez não chegue a informação, né, de uma forma mais efetiva. Então, acontecem esses abusos de autoridade, sabe? Exatamente, né? Onde as pessoas não têm tanto conhecimento, né? Deixam, enfim. Exatamente. Mas enfim, ó, fica aqui, né, esse alerta para Mas todo mundo. maravilhoso. Anotei a Lei 9.610, artigo É 46. 98, artigo 46 é o inciso. Peraí, deixa eu pegar aqui de novo. É o inciso 6. Até é bom que está ficando registrado, estamos gravando, né? As pessoas podem consultar no segundo momento. Exatamente, tá bem claro assim esse dispositivo, É, então muito bom. não tem dúvida. Uhum. Mas, assim, volto a dizer, pode acontecer um termo de constatação, né? Ser lavrado. Esse é o máximo que um agente pode fazer. E aí, depois, vai ter que ser discutida essa Aí, vamos cobrança. brigar depois. Isso. Mas sempre o embasamento vai ser através desse artigo, né? Que essa é a Entendi. garantia legal aí, né? Aí, que Se a mais que eu... gente agora, e se a gente fosse agora, porque eu estou preocupada com o tempo, se a gente fosse Passar para as agora redes, para as mídias sociais? pras mídias sociais. O que tem acontecido hoje, assim, né, Valéria? É, as redes sociais, elas estão permeadas aí de músicas, então é o uso de música em vídeos, em posts, é, as próprias escolas, né, quando elas publicam os eventos que são realizados, então eu me lembro que lá na Voice a gente publicava com muita frequência aqueles eventos dos alunos, né, que aconteciam todos os meses, e sempre ficou a dúvida de o que pode ser utilizado e o que não deve ser utilizado para não se correr o risco de uma infração no canal, né, dessa escola. Então, assim, basicamente,
quando a gente fala de YouTube, quando a gente fala de Instagram, Facebook, que é o Meta, né? Essas redes sociais, elas possuem uma licença chamada Blanket License. O que que é isso? É uma Como é que licença chama? Desculpa, licença? Blanket License, Blanket. com T mudo no Aham. final. Blanket e o outro, a segunda palavra? License, license, License. é, Tá. tá? E o que que é isso, Valéria? É uma autorização que aqueles que são os detentores das músicas dão para as redes sociais para que ela possa ser utilizada nos vídeos e em qualquer que seja, né, A esse material a postagem. ser produzido. Agora, uma coisa que é importante é que, assim, as redes sociais, elas não têm essa possibilidade de escolha do que pode ou do que não pode ser utilizado. É sempre o detentor daquele direito que vai fazer toda a informação, né, dentro do YouTube, por exemplo, quais são as músicas que de forma alguma podem ser utilizadas em vídeos, quais são as músicas que podem ser utilizadas, mas não podem gerar nenhum tipo de monetização. E quais são aquelas que podem ser utilizadas sem problema nenhum? Agora, outra coisa que é muito importante, aqui a gente não está falando de músicas que sejam tocadas ao vivo. Então, se você está ali na escola fazendo uma apresentação, aquela música ao vivo, ela está abarcada por essa licença geral que a rede social possui. O que que não pode ser utilizado? Trechos de músicas de fonogramas. Então, assim, se você pega uma gravação de uma música, né, que foi produzida, que foi gravada, e utilizar essa música no vídeo, ele pode ser ou retirado da sua rede, ele pode ser bloqueado o som, e em algumas situações, se você reitera, né, essa infração, você pode até perder o seu canal. Então, eu não sei se ficou claro para todo mundo. Eu ia citar, por exemplo, você comentou que, vamos supor que um aluno meu estava tocando durante a aula uma música dos Beatles, tá? Está Uhum, tocando Yesterday. Foi lá uhum, tocar, eu gravei, esse não tem problema. Agora, não se tem eu problema nenhum. pegar um trecho dos Beatles tocando e colocar no vídeo, aí sim, Aí sim, nesse caso, pode haver uma consequência que vai depender muito de como foi inserida, né, no YouTube, em qualquer rede, a possibilidade lá que o detentor tem, né? Então, por exemplo, aquele que é o detentor das obras, né, dos Beatles, passou informação para o YouTube do que pode. acontece se a pessoa utilizar. Então, se você utilizar o Yesterday, o que que vai acontecer? Você vai ter que tirar o vídeo do ar, né? É a informação que o produtor dá para o YouTube. Ou você tem que tirar do ar, ou você não deixa monetizar o canal, ou muitas vezes você direciona a monetização para aquele que é o dono do conteúdo da música, ou situações mais graves que são realmente de strike, né, que a gente chama. E que Entendi. sempre são possíveis de serem contestadas, né, dentro de todas essas redes sociais. Mas, assim, já aconteceram situações muito interessantes, assim, de você estar, por exemplo, na rua, gravando um vídeo, e de repente passa atrás de você assim, um carro de som tocando alguma música. E não foi você que incluiu aquela música, na verdade, né? O carro passou por você. Aquilo é o suficiente para sair um Nossa, vídeo do ar. Então, assim, é muito importante essa diferenciação. Quando é fonograma, não pode utilizar, a não ser que haja, né, uma autorização específica para isso.
E essa autorização é solicitada sempre à editora que cuida daquelas obras. É, e se você utilizar sem essa autorização, você corre esses riscos, né? De ter o vídeo suspenso, de você ser obrigada a retirar. Então, são situações assim enfim, são desnecessárias, né? Olha. Não, o Daniel, olá, Daniel, tudo bem? O Daniel fez uma pergunta aqui no chat. Se tivermos uma música mecânica no fundo e um aluno de percussão, por exemplo, tocando ao mesmo tempo junto com a gravação, isso gera problema? Sim, Sim. isso pode gerar. Eu vou dizer por quê. Quem faz a identificação dessa música é um sistema que se chama Content ID. E o que que eles fazem? É um sistema assim que é tão preciso, Valéria, que ele consegue detectar quando você está realmente falando daquele fonograma, quando você está utilizando, independentemente de ter, por exemplo, não tem a voz do cantor ou não tem um determinado instrumento, porém o fonograma é aquele, né? E aí pode-se incorrer em outra questão, né? Que é a utilização indevida com a interferência naquele fonograma. Que aí parte para uma outra situação que pode ser levada ao judiciário, porque sempre que você for ter algum tipo de utilização de fonograma numa obra nova tua, que é o que a gente chama de sample, se você quer utilizar um trecho de uma música que já foi gravada, você tem que ter autorização específica para isso. E no caso de uso, como foi o caso que o Daniel mencionou, é, é o uso do fonograma, né? Independentemente de não ter um instrumento, não ter a voz. Ou seja, é possível que o Content ID detecte e, com isso, mande retirar o vídeo do ar. Entendi. Nossa, que complicado para quem. Porque a gente É, sempre fala para as escolas, né? Grava seu aluno tocando. Mas no caso específico que ele está falando aqui, você já pensou? O cara está fazendo uma percussão, uma bateria, ele tem um playback atrás, né? exatamente. Geralmente, né? Uhum. Que, Mesmo sendo claro, que usado. se você utilizar isso numa apresentação, é difícil, né, que haja uma detecção, né, a não ser que alguém filme aquilo e coloque nas redes sociais. Então, se for ali uma apresentação ao vivo, não deixa de ser um risco, mas é um risco controlado. A questão é quando você publica, né, esse vídeo nas redes sociais. Aí sim pode acontecer uma penalidade e muitas vezes, assim, perda de canal, né? Então, as escolas têm que ficar atentas Tem que para isso. avaliar. É. Agora, Rita, por exemplo, aquelas músicas que o pessoal libera geral para usar, que pode Uhum, usar, né? Quantas pessoas estão falando alguma coisa e usam uma trilha sonora no fundo? Se uhum. caso fossem essas músicas usadas como base para o aluno de bateria ou percussão, Aí não isso tem não problema. traria. Aí não tem problema. São as Não. músicas que estão liberadas. Estão liberadas. E cada plataforma, Valéria, tem uma biblioteca que relacionam lá as músicas livres de direitos autorais. Muitas vezes são trilhas brancas ou são realmente músicas que a própria editora liberou e elas ficam todas relacionadas. Então, para você utilizar esse tipo de música, não tem problema nenhum, não vai acontecer nenhuma violação, né, às regras daquela comunidade. Mas assim, tem que ter esse cuidado de Entendi. sempre fazer essa consulta para entender o que está livre. E tem, assim, alguns sites também, agora eu não me lembro o nome do site, mas tem um que é muito utilizado, acho que é Free, Free Music, alguma coisa assim, que ele traz uma lista de todas as músicas que ou estão em domínio público ou que podem ser livremente utilizadas sem violação.
Então, é importante aí sempre fazer Bacana. uma pesquisa Se prévia. você lembrar desse nome, depois aí eu Eu repasso te aos mando, colegas, eu te mando. né? Eu tenho salvo esse nome, eu só não vou pegar agora para não Não, não pode cortar demorar. aqui. Mas eu te mando sim, com certeza. Muito bom. E será que É, alguém tem mais alguma questão? Eu não sei. vamos, eu falei bastante, hein? Eu sempre pergunto. Vamos abrir agora, se alguém, né? Vamos abrir as portas da esperança. Quem tem pergunta para fazer? Tá todo mundo quietinho, mas olha, essa lista que você vai falar, vai mandar, seria bem interessante. Vamos lá. Aqui tem uma perguntinha. O Daniel também. Não sei se já foi comentado. As músicas que tocamos nas apresentações dessa escola, e paga-se um valor sobre elas, as músicas de teriam desconto, abono. Ah, então, já falamos sobre isso, e que foi justamente a Lei 9.610, artigo 46, inciso 6, Daniel. Com os fins educacionais, pedagógicos, não há necessidade. A gente abordou da seguinte maneira, que geralmente os bares onde existem essas apresentações musicais já pagam o ECAD, né, por amostragem, e você poderia, de uma maneira correta, passar a listagem das músicas que você vai executar para a casa de shows. No caso de um teatro, que é o que você está perguntando agora, a Rita esclareceu para nós, com todos esses detalhes, que, sendo uma apresentação com fins didáticos, né, não um show, né, não há necessidade de se recorrer ao ECAD, de se recolher. Isso. Estou certa? Tá certo, é isso mesmo. Então tá bom. O Nelter, se gravarmos uma canção conhecida, fazemos novo arranjo, utilizamos essa gravação e fazemos um clipe. Comente. Então, esse é aquele caso que eu comentei de necessidade de uma autorização prévia da editora para que seja possível, né, a regravação. É, normalmente é o que eu sempre falo, né? Não começa uma produção sem antes ter essa autorização, porque, como aqueles casos que eu mencionei, se você for, por exemplo, regravar uma música do Tim Maia, você teve todo aquele custo de produção e tal, dificilmente você vai conseguir a autorização. E se a editora abrir uma negociação, os valores são estratosféricos, né? Então, assim, não aconselho a fazer qualquer tipo de produção sem que haja esse pedido de autorização. Agora, tem algumas, editoras que realmente fazem aquele trabalho de divulgação das obras e que, portanto, cobram valores bem, simbólicos, né, para que você possa gravar, às vezes, R$ 200, R$ 100, mas a não ser que você conseguisse com uma justificativa com a editora, que a finalidade daquela gravação é para fins didáticos na escola. Aí pode ser que a editora libere sem a cobrança dos direitos autorais. Mas assim, eu não arriscaria nenhuma produção sem antes fazer essa, essa solicitação. Nossa, que bacana, Rita. É complexo, né? A gente precisa tomar cuidado, né? Às vezes você está arriscando e está É, arriscando perder um canal no YouTube, ou arriscar jogar um trabalho fora que você não pode utilizar. exatamente. Eu já vi casos assim muito sérios, né, de artistas que entraram em estúdio, Valéria, e gravaram um álbum inteiro e depois que foi pensar no pedido de autorização. E assim, nem sempre, né, você vai conseguir autorização, nem sempre você vai ter condição de pagar aquele valor que é pedido. Devida. Então, assim, tem um passo a passo, né, que tem que realmente Perfeito. ser seguido. Muito bom. Aqui já temos mais uma pergunta, deixa eu ver aqui. Anderson, o Anderson. Oi, Anderson e a Dani, queridos. Em nossas postagens de alunos em apresentações ao vivo, mencionamos os compositores. Alguns interagiram como
Cristóvão Bastos, o poeta Abel Silva. Ah, isso é bacana, né? Bacana. É, É, porque como eu disse, nesse caso de você ter ali o cover, né, da música ao vivo, é, naquela situação não teria problema. E muitas vezes acontece de haver, assim, menção, né, do compositor, do aluno que participou, e acontece compartilhamento daquele vídeo. Então, é uma coisa interessante. Agora, essa conduta de citar sempre o compositor é uma coisa que todo mundo deveria fazer, né? Porque é exatamente. aquela história do direito moral, né, que eu comentei lá no começo. É Então, verdade. esse é um ponto de bastante atenção. É. Nossa, a gente tem casos assim famosíssimos. Eu mesmo outro dia me surpreendi com uma música assim, né? Meu lado brega, eu adoro aquela Evidências. Opa, quem não gosta, né? E aí a minha ignorância que eu achava que era do Chitãozinho e Chororó. É, E não não é, é. não Ela é é. do José Augusto. Zé Augusto, exatamente. Eu fiquei, então, mas não se divulga. Você vai procurar, a maioria cita como se fosse de o Chitãozinho e Chororó. Então a gente Exatamente. acaba engolindo algumas coisas, né? É, e- Aquele. Pois não. não pode falar, pode falar. Não, mas é várias músicas que a gente acha. Tinha aquela do que era do Peninha, mas que quem fez famosa foi o Caetano, às vezes no Isso, silêncio da noite. é, E é do exatamente, Peninha. É preciso exatamente. saber viver, que todo mundo achou que era do Titãs, é do Roberto Carlos. Exato, exatamente. Então, o compositor, eu acho que é a pessoa que deve ser enaltecida sempre. Sempre. É procurar o real compositor, né? Exato. E você sabe que aqui eu vou fazer uma breve propaganda aqui, né? Só para dizer que a gente na WePlay tem muito essa preocupação. Então, é uma plataforma, Valéria, que a gente faz questão de mencionar todos os compositores, todos os artistas e todos os músicos É, acompanhando. todo mundo esquece Isso, do exato. músico que está ali, né? Exatamente. Então, todas essas pessoas têm que ter o crédito, né? A gente tem que saber quem são essas pessoas que participam dessas obras-primas, muitas vezes, né? Shows Exatamente. e tal. Então, isso é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Infelizmente, ainda não Enaltecer. são todos, É. Eu vou mas ter mais duas perguntas agora, e aí depois eu gostaria que você falasse um pouquinho da WePlay. tá bom. Bom, o Nelter comentou se ainda é considerado plágio, para não ser, né? Eu acho que é assim, né? Até sete compassos não é plágio, é isso? Não, e essa regra não existe. Isso é Tá, uma coisa que surgiu em algum momento, mas não existe essa regra de utilização. Você pode usar 1 segundo, 2 segundos, aquilo vai ser, pode ser considerado plágio. plágio. E o que é utilizado para comprovação, né, de ser plágio ou não, é a melodia. Entendi. Então, a harmonia, não, porque a Não, gente Germania não tem tem milhões, como. né, É. Mas a métrica, por exemplo, você falou da melodia, mas a métrica não está linkada a sete compassos, então. não está, Valéria. Tá. Essa regra não Não existe. existe. Não, É, eu também sempre ouvi isso, que eram sete é, compassos que no oitavo poderia dar problema. exato. Bom, Tem gente que fala de 10 segundos, 30 segundos, mas assim, não tem nenhuma regra na lei. entendo. Ah, o Anderson voltou a, né, que a gente falou ele estava falando das apresentações, mencionando os compositores, papapá. Isso vale também para os direitos conexos? Exemplo, gravação em domínio público sendo executado por um artista músico atual. Nesse caso, a única diferença, né, em relação à outra questão que a gente comentou, da regravação, é que quando é domínio público, você não tem que pedir autorização, você pode utilizar livremente, e quando aquilo vira um fonograma, todos aqueles que participaram da gravação têm direito para receber, seja o direito conexo
do artista, né, que canta a música, seja do produtor fonográfico, seja do arranjador e dos músicos acompanhantes. Então, todos esses recebem normalmente os direitos conexos, exceto se tiver numa plataforma de streaming, né, porque a maioria das plataformas não paga direitos conexos para os músicos, só paga para a gravadora. Mas É muito bom. e é importante, assim, só dizer que eles recebem caso exista o ISRC, né? Que é aquele registro daquele fonograma no ECAD. Então, você precisa, ao produzir uma música, preencher todo um sistema lá que é o que controla, né? É o RG da música, né? Vamos dizer assim. E lá você menciona quem são os músicos, quem é o intérprete, quem é o produtor. Então, nesse Entendi. caso, eu acho que, não sei se ficou claro. Acho que sim, Anderson, ficou muito bom. Entendi, obrigada. Que bom. Muito bom. É que eu estava respondendo, tem uma colega aqui que falou que está com um problema de situação de saúde, estava perguntando se está gravado. Ai, Aí eu falei, sim, está sendo gravado. Aí eu gostaria que você explicasse um pouquinho da WePlay, o que que vocês fazem, o que que é essa plataforma, Rita? Então, a WePlay, ela é uma plataforma de streaming. É como se fosse uma Netflix, mas ela é só de shows de música brasileira. Então, o que que a gente quis com essa plataforma? Trazer de volta todos aqueles DVDs, né, que foram produzidos da música brasileira e que hoje a gente não tem mais como assistir, porque pouca gente tem aquele aparelho de reprodução. Então, a WePlay é uma plataforma de assinatura, como se fosse, né, a Netflix, mas lá só tem shows na íntegra e shows só de música nacional também. Nós não temos shows internacionais. O bacana disso, Valéria, é que como eu disse, né, todos os integrantes daquele show são Sim, exatamente, a gente dá os créditos para os compositores, para os artistas e para os músicos, a gente coloca inclusive a foto do músico, porque a gente entende que tem que enaltecer, né, aquele verdade. músico. E o objetivo foi assim, manter viva a nossa cultura brasileira, né, trazer para um único lugar tantas produções lindas que já foram feitas, né, no É, decorrer dos anos e que as pessoas às vezes não têm mais acesso. acesso. Então, assim, e a gente paga os direitos conexos para os músicos acompanhantes. Então, assim, é um diferencial, é um serviço que é uma curadoria, né, que a gente faz, porque você entra na plataforma, você pode escolher por estilo que você mais goste, por algum artista que você gosta, você consegue pesquisar todos os shows daquele artista, ou todos os shows que um determinado músico participou. Então, assim, Ah, é uma plataforma muito amigável, então a gente já tem no iOS, Android, nas televisões LG e Samsung, e aqueles dispositivos Roku, Fire Stick, sabe aqueles que são da Apple, ou são do Google, que você pluga assim na televisão, Apple TV. Então, assim, é uma experiência gostosa, sabe, de se ter. E que muitas vezes a gente acha maravilha! lá artistas assim que fala, nossa, nem lembrava, né, desse artista, que delícia poder rever, assistir. Que Então, maravilha! a gente está com 580 shows já na plataforma. São contratos com 37 gravadoras. No começo, muita gente querendo me tirar da cabeça, sabe, de fazer esse projeto, porque diziam que as gravadoras não iam topar licenciar Autorizar, né? conteúdo, mas não, foi assim, um projeto muito bem recebido. E a gente fica muito feliz, assim, né, de poder trazer de volta alguns artistas que não tinham mais visibilidade. Então, eu convido, né, a todos que quiserem testar, é possível testar por 7 dias.
é, é uma plataforma assim que, enfim, a gente tem muito orgulho, né, de tudo que foi feito e a gente espera que ela possa ser, que alcance aí, né, o maior número de pessoas. Ah, é fantástico. Ó. Conheço a Rita há muitos anos e ela sempre foi uma defensora da música em todos os aspectos, inclusive os legais, né? Tanto que ela está Exato. fazendo esse trabalho maravilhoso e pôde hoje nos trazer muitas informações. O pessoal curtiu bastante. O Nelter agradeceu demais, né? Super importante esse conteúdo. Bacana que o Anderson e a Dani também falaram maravilhoso sobre a sua plataforma, né? Bom, Maravilhoso. Vamos divulgar entre os alunos. Então, quem aí tem acesso aí é o WePlay, né? eu vou WePlay colocar Música, aqui, né? Por favor. weplaymusic.tv.br. E para quem quiser conhecer, e assim, eu só queria aproveitar para divulgar, Valéria, que a gente está Pois fazendo não. uma campanha, né, para o Rio Grande do Sul. A gente fez uma pesquisa grande para entender quais são as entidades que estão, né, ajudando essa Sérias, loucura né? acontecendo. E nós gostamos demais de um projeto da Sociedade de Pediatria do Rio Grande do Sul, que eles estão providenciando produtos básicos, né, para as crianças. Então, assim, leite, remédios, fraldas. E todo mundo fala muito das necessidades básicas, mas assim, brinquedo é uma coisa que todo mundo esquece, né? Que é necessário, que as crianças precisam disso para ter assim pelo menos uma distração, né? Dentro desses abrigos. Então a gente se fez uma parceria com essa sociedade e todas as assinaturas que forem realizadas no período de amanhã, 17 de maio, até 16 de junho, serão integralmente revertidas para essa campanha. Então, 100% do valor da assinatura a gente vai direcionar lá para o Rio Grande do Sul. É um projeto que é muito bonito, sabe? De levar esse lado lúdico, né, para as crianças. Então, depois, se eu puder compartilhar com você isso, Valéria, se Com você puder certeza. divulgar, eu vou agradecer demais. Com certeza. Com certeza. Pode contar com a gente divulga, com certeza. Maravilha. É isso aí, gente. Já estava aqui comentando com outro colega que está querendo saber. Foi gravado? Estamos aqui. Mas, Ah, Rita, mais uma vez, obrigada. Manda para mim o link tudo direitinho, eu vou divulgar, já compartilhe com todos os colegas, né? Inclusive dessa uhum, ação que você está fazendo e tudo mais. Vamos passar para maravilha. eles. E você foi extremamente pedagógica, né? Teve um posicionamento muito bacana, entendemos bastante o que você colocou com muita clareza, né? Muito didática mesmo, Que bom. e enriquecedor, né? Muito, muito bacana. A Rita é uma lady. Mas, E aí, antes da gente abrir aqui, ela já estava falando que em breve a gente vai poder marcar sobre a reforma tributária também, que acho que também a sua especialidade é tributária, né? eu trabalhei mais de 30 anos, né, com direito tributário, e aí eu migrei para o direito autoral. Mas, Ah, assim, continuo acompanhando todas as questões e essa reforma aí vem com muitas novidades. Quando você é, quiser, a gente pode marcar, com Valéria. certeza, já vamos marcar e vamos cruzar as agendas e vai ser uma Isso. alegria ter você conosco mais uma vez, Ai, que esclarecendo bom. tanta coisa. E ainda mais com esse olhar que você já esteve desse lado, sabendo que é uma Exato. escola de música, das suas Uhum. dificuldades. Vai ser muito bacana para a gente, pode ter certeza. Bom, que bom. Valéria, eu agradeço demais pelo convite. Você sabe, a admiração que eu tenho por você, pelo Ah, trabalho que você obrigada. realiza, e eu fico totalmente à disposição sempre que você quiser, eu posso vir aqui. Claro, né, se eu A puder gente ajudar alinha, no com assunto, certeza. mas estou super agradecida, né, pelo convite e fico à disposição de todos que quiserem, tirar dúvidas. Não, Ótimo. estou aqui Aí pronto fica o seu, para. se você depois quiser disponibilizar o contato,
você me passa o link amanhã e se você achar conveniente, Eu um posso colocar contato. aqui, posso colocar? Pode, lógico que pode. Vou colocar meu e-mail. Azar de quem já saiu, ó. Então, esse é o meu e-mail, se quiserem me mandar qualquer dúvida, qualquer questão aí que não tenha ficado claro, até mesmo os outros, né, associados que forem assistir depois e quiserem me mandar, tô à disposição. Maravilhoso, a gente vai ficar assim. Olha, a Cris já falou que tem interesse. Muito bacana. E aí a gente vai, com certeza, passar isso à frente, né? E vai Uhum. ficar no vídeo. Então, aliás, no vídeo não aparece o chat. Então, aqui para ficar gravado, é mariarita@weplaymusictv.com.br. Isso, mariarita@weplaymusictv.com.br, é né? Para isso. quem não vão ter acesso ao chat, né? As pessoas, Uhum. então fica aqui. Tá ótimo. Gente, muito, muito obrigada pela presença de vocês. Quem está vendo num segundo momento, desejo que tenha realmente tirado suas dúvidas e esclarecido, né, algumas. Nossa, a Rita foi muito didática e trouxe pontos importantíssimos para que a gente possa trabalhar de uma maneira eh, transparente, né, sabendo o que está fazendo, junto às colocações das músicas, tanto nas audições quanto nas nossas mídias. Rita, querida, muito obrigada. A gente vai se falando e aguardo aí depois as informações para eu poder repassar aos colegas. Combinado, Valéria. Obrigada, Combinado. obrigada a todos. Um abraço e até a próxima. Até. Um beijo grande para todos. Bom descanso. Obrigada. Até. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.